excelente exposição e realmente traz muita luz a respeito da Kabbalah e do seu conhecimento, da sua importância relacionada à gnose. E como não podemos deixar de mencionar agora alguns dos nomes mais importantes relacionados ao estudo da gnose, como não devemos nos esquecer que estamos às costas de gigantes, pergunto aqui qual teria sido a contribuição do professor Orlando Fedeli à questão mesma da gnose. Sobre a contribuição do professor, né, do saudoso professor Orlando Fedeli, é essencial. Né? O professor Orlando Fedeli teve o grande mérito de estudar com afinco todo o problema da revolução nesse sentido. Então ele foi no cerne de toda essa questão. Tudo isso que nós estamos falando aqui hoje tem grande influência, né, indubitavelmente, do saudoso professor Orlando Fedeli, que tinha um método historiográfico muito bem estruturado e realmente pôde compreender, né, a profundidade do movimento revolucionário, o que realmente importa. Que é aquilo que nós falamos no começo, ou seja, essas inúmeras heterodoxias, essas inúmeras correntes, se nós formos tentar captar todas, não tem como. Então, o trabalho do professor Fedeli foi realmente ter esse grande mérito de unificar toda essa problemática e apresentar a sua tese principal, que é a tese do antropoteísmo, né, da divinização do homem. É quando ele bem diz no seu próprio livro, né, que nós temos um movimento revolucionário quando nós temos a junção entre gnose e panteísmo. Isso descamba numa revolução que, de um modo ou de outro, seja do modo otimista ou do modo pessimista, isso acaba, ao fim e ao cabo, na divinização do homem. Então essa tese do Orlando Fedeli é perfeita. Ele tinha um raciocínio em contraste magnífico, né? Então ele sabia tratar de diversas formas da gnose e do panteísmo e fazer o devido contraste com a sã doutrina. Então esse foi o grande mérito dele, sem dúvida alguma. Essencial. Uma pergunta pessoal minha agora que faço, em nome provavelmente de muitos que já estudam este assunto, que é uma inquietação que surge à nossa mente, não é? Seria justamente se a obra do professor Orlando Fedeli poderia ser, de algum modo, como eu entendo, considerada como superior à dos referidos autores que elencamos, de língua francesa, e se ela apenas não seria considerada em maior estima, não digo em superioridade, mais ou menos em estima igual, por sua contribuição ser volumosa, pelo mesmo ser justamente um latino-americano. Se isso seria, ao menos, uma das razões pelas quais, se não por sua formalidade, que é excelente, ao menos por sua materialidade, ou seja, por estar no Brasil, por ser um latino-americano, teria reduzido, assim, a consideração que os estudiosos deste assunto teriam a respeito dessa obra. Bom, sobre a obra do professor Fedeli, eu creio que sim, é uma obra superior no meio católico por conta disso, né? Poucos foram aqueles que tiveram esse horizonte de análise de consciência do professor Fedeli quanto a essas questões. Foi uma coisa assim que causou muitos escândalos, né? Eu não fui aluno direto do professor Fedeli, infelizmente, quando o conheci, ele já havia falecido. Mas, sem dúvida alguma, a obra dele é superior depois que você consegue perceber o que há de fundamental na Revolução. Isso sem dúvida alguma. Então eu creio que são as duas coisas, né, de certo modo. Então, assim, ele pode ser considerado maior estima por ser um latino-americano e por ter tido o mérito de ter assim, contato com as obras de outros autores que, sem dúvida alguma, não são famosos ou mainstream, sobretudo aqui no Brasil. Né? Quando ele está analisando ali autores como o Poeck, né? Hans Jonas, entre outros, são autores que são extremamente desconhecidos aqui no Brasil, infelizmente. E que, assim, não é de interesse, não digo sequer aqui da esquerda política, mas também da direita conservadora. Né? Não é muito interessante que essas obras sejam mais publicadas e divulgadas, porque isso também vai no cerne do próprio problema do direitismo brasileiro. Então, quer dizer, são obras que vão acabar mostrando também o erro conservador, o erro neoconservador, o erro direitista,
sobretudo dessas neodireitas que estão aparecendo aí com grande influência desse perennialismo, sobretudo da mão esquerda que nós falamos aqui. Tá? Então, o professor Orlando Fedeli realmente tinha e tem uma obra superior.